Prezadas irmãs, irmãos, muita paz, Jesus continue nos abençoando a todos. Quando, no século XIX, quando as chamas da Inquisição estavam se apagando, ou quase totalmente apagadas, Allan Kardec, então, pôde estar em contato com os primeiros fenômenos da espiritualidade. Isso se deu em 1854. Ele estava com 50 anos de idade. Por isso que ele não começou antes. E ele foi desencarnar, ele desencarnou em 1869. Portanto, ele teve apenas 15 anos para fazer o que fez. Pesquisar, escrever, revisar. E então ele fez uma obra gigantesca, porque são 5 livros, mais obras póstumas, mais as revistas espíritas, mais as viagens, palestras, etc. Então, em 15 anos, em 1868, quase já no seu desencarne, os espíritos disseram a ele o seguinte: olha, a gente não vai poder segurar você aqui, no plano físico. Você está muito debilitado. Porque o trabalho dele se dava muito à noite. Lá não tinha lâmpada, era a lareira, chama, né? Então afetou muito a saúde dele. Então nós não vamos poder, está com a saúde muito abalada, nós não vamos poder mantê-lo aqui. Você vai vir um pouco conosco e depois vai retornar para complementar a obra, para complementar a doutrina espírita. E vai começar a trabalhar desde cedo. Então, Kardec ele faz uma conta no livro Obras Póstumas. Então, devo reencarnar no final do século XIX ou no início do XX. E ele reencarnou em 1910. 2 de abril de 1910. Nasceu Chico Xavier. Bem, quando nós pegamos a obra de Chico Xavier, nós vamos ver que não se trata de uma obra acessória. É realmente uma complementação da doutrina espírita, uma continuidade. E nós vamos ver na obra de Chico Xavier, na sua Lavra Mediúnica, né, que nós temos, então, ele conseguiu, ele resgatou para nós a verdadeira história do cristianismo primitivo, através dos chamados livros romances, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, enfim, Paulo Estevão, um best-seller. E também resgatou a parte doutrinária do cristianismo. Nós vamos ver que Emmanuel, por exemplo, quando nós estamos lendo esse livro aqui, por exemplo, esse é um dos livros. Ele pega uma frase do Evangelho, aqui no caso hoje foi as palavras de Jesus, extrai, atualiza o Evangelho para nós. Ele faz uma atualização do Evangelho para os nossos dias, nos dá um entendimento. Então, esse livro aqui, por exemplo, ele tem 180 capítulos, que são frases ou de Paulo Apóstolo, do Novo Testamento, de Paulo Apóstolo, ou de Jesus, ou Pedro, né? Do Atos dos Apóstolos. Então nós temos Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, são todos livros com 180 capítulos, cada um. Então ele também então, atualizou para nós a doutrina, resgatou para nós a parte doutrinária.
Fora, não vamos nem falar, as obras de André Luiz, que veio realmente ampliar o nosso entendimento sobre a vida, como que é a vida após a morte, né? Tanto nas esferas inferiores como nas esferas superiores. Então, é realmente a atualização. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Qual que é o assunto, né? Que nos leva a fazer essa reflexão. Como foi lido, já dito, o senhor Kardec falou, e o senhor Ulisses já destacou, né? As traduções nem sempre foram fiéis. Imagina, hoje, em nossos dias, quando se passa de uma informação de um para outro, já muda tudo, né? E nesse caso aqui, nesta passagem do Evangelho, eu sempre fiquei implicado com essa coisa aqui. Jesus teve irmãos, Maria teve mais filhos, pelo menos está escrito aqui no Evangelho, né? Mas um dia, graças a Deus, eu lendo 50 anos depois, um livro maravilhoso, então me deparo com uma reunião dos cristãos, onde aquele que estava, que ia fazer a palestra, né, que ia explicar o Evangelho, ele abre um pergaminho. Ele abre o pergaminho e lê essa frase aqui, esta passagem do Evangelho. E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar alimento. E quando isto ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam, está louco. E aí que vem a frase. E chegaram sua mãe e seus irmãos de fé. Quando eu li irmãos de fé, tá bom. Vou acreditar nessas traduções aqui, ou vou acreditar na origem lá, naquele pergaminho? Eu acredito naquele. Irmãos de fé. Maria não teve outros filhos, a não ser Jesus, né? Então vejam, nós temos para nós, conosco, esse tesouro que é a doutrina espírita, que são as obras de Chico Xavier. Chico Xavier, ele não foi e não é qualquer espírito. Ele foi e se apresentou na Terra como verdadeiro apóstolo do Cristo. Um espírito luminar. Nós não fazemos ideia da grandeza desse espírito. A gente não pode nem falar muito dele, porque a gente sintoniza com essa espiritualidade superior e não consegue falar, né? Então, vamos lá. Então, Chico Xavier, ele trouxe para nós esta obra, essa complementação, que é Allan Kardec, que foi, vamos falar algumas reencarnações de Chico Xavier, algumas, né? Platão, João Evangelista, João Hus, Kardec, Chico Xavier. Então, quando eu leio Chico Xavier, e se eu não entendo, isso aqui está estranho, é porque eu não estou com capacidade de compreender aquilo. Mas aquilo é uma verdade. Tem que aguardar. Muitos casos, muitas obras de André Luiz, onde ele trouxe afirmações científicas sobre a medicina, sobre a célula e etc. A USP, uma vez, os médicos foram lá questioná-lo. Isso foi na década de 50, lá de 60, sei lá. Eu sei que foram questioná-lo a respeito de uma exposição de André Luiz sobre uma teoria das células, que na época não era aquela. Mas depois a ciência veio comprovar que André Luiz estava certo. Então vejam, isso é importante, essa compreensão, porque às vezes a gente perde muito tempo lendo outros livros de outros médiuns. Não que a gente não deva ler,
Não que a gente não deva ler, acho que a gente deve ler, inclusive, mas quando eu leio outros livros, eu vejo uma informação, eu fico meio desconfiado. Será que isso é verdade? Né? Mas quando eu leio Chico Xavier, não. Aí sou eu que não estou entendendo. Se eu não entendi, é porque eu não tenho ainda capacidade para compreender aquilo. Então, vejam, nesse livro que eu citei, né, 50 anos depois, leio esse livro maravilhoso. Lá, Emmanuel, ele aparece como escravo, como um escravo. Ele reencarnou, porque quando, no livro Há 2000 anos, não sei se todos já leram o livro Há 2000 anos, conhecem a história, Emmanuel era Públio Lentulus, um senador romano. Um senador romano que, muito disciplinado, honesto, rígido, um tanto rígido, muito endurecido o coração, mas rígido, né? E ele tinha um anjo na casa dele que era a esposa, Lívia. E um dia chegaram para ele e falaram, olha, Lívia foi lá na casa de Pilatos. Ela tem alguma coisa com Pilatos. E ele, como um homem extremamente honrado, ele não quis provocar escândalo. Ele falou, chegou para a Lívia e falou, olha, não pediu explicação nenhuma. A partir de hoje, a casa vai ser dividida aqui, você continua aí, mas acabou o nosso relacionamento. E eles tinham uma filhinha, e a filhinha tinha uma ama. Essa ama era cristã, e a esposa também era cristã. E passaram-se 25 anos nessa condição, mais ou menos, 25 anos. E depois de 25 anos, ele descobriu que foi uma calúnia. Lívia tinha ido falar com Pilatos realmente, mas por causa de Jesus, que ia ser crucificado. Ela foi pedir, implorar para ele que não o crucificasse. E quando ele descobriu que foi uma calúnia, ele pensou comigo, bom, agora preciso pedir perdão a ela, mas em público. E vai ter um evento aí, no circo, onde os cristãos vão ser sacrificados, né? E lá eu vou declarar para ela, pedir meu perdão. Só que nesse evento, nesse momento, Lívia e a ama, aquela moça que ajudava ela foram presas. E estavam nesse circo para ser crucificada, para ser sacrificada. Lívia, como era uma da alta sociedade lá, né? Não me foge o termo, uma patrícia, ela estava vestida de patrícia, uma esposa de um senador. Ela pensou assim, eles vão me ver dessa forma, com essa roupa, vão me libertar. Mas quem precisa mais é a minha filha. Quem mais precisa minha filha é a minha ama que está aqui, que cuida dela. Ela chegou para a ama e falou assim, me dá tua roupa e você coloca a minha. A ama foi libertada e ela foi sacrificada. Então, quando Emmanuel está lá para querer pedir perdão para ela já estava morta. Então, aquilo, para Emmanuel, para Públio Lentulus, foi como um choque térmico, né? Você pega um ferro a 1800 graus, joga na água. Foi uma transformação que perdurou para o resto da sua vida, da sua existência. Porque 50 anos depois, ele reencarna como escravo. E aí foi, como padre, sempre dentro do cristianismo, nunca casou mais, nunca teve nenhum relacionamento aqui na Terra que a gente saiba. Então, Emmanuel, no livro 50 anos depois, ele é essa figura, né?
é interessante, esse livro é muito bonito. A história de Célia. Veja o sacrifício dessa moça. Existem, vejam bem, em todas essas histórias, quando a gente vê, por exemplo, Célia, os cristãos da época que eram sacrificados, que iam cantando, não era espírito comum igual nós. Não era. Eram espíritos já com ele. Lívia, fazer o que ela fez, né? Não eram espíritos comuns. Para falar em Lívia, Chico Xavier dizia o seguinte, que Emmanuel, depois que ele se transformou, tudo mais, nos nossos dias aqui, né? Ele pode visitá-la nas esferas superiores, uma vez cada não sei quantos meses, por exemplo, ele pode ir lá conversar com ela. Então não são espíritos comuns, são espíritos que têm uma certa evolução, muito evoluídos, mas que por amor, mas inclusive para resgatar ainda alguns débitos da sua consciência de milênios para trás, para se purificarem ainda mais, vêm com Jesus, em nome dele, e dão a vida pela nossa transformação, como exemplo de sacrifício por nós. Né? Então vejamos que tudo tem uma finalidade útil, um objetivo útil. Né? Então eu fiz um quadro aqui, né? Moldurei um quadro aqui para nós, da nossa doutrina, da qual, então, recomendo que todos leiam, estudem. Nós estamos estudando aqui, de segunda-feira, agora, um livro chamado Ação e Reação, de André Luiz. Quantos ensinamentos, como clareia, como nos dá um entendimento. Vocês têm uma ideia, nós passamos por um texto ali, uma história, que nós chegamos à seguinte conclusão aqui no nosso grupo. Fecha-se a boca. Não dá para criticar mais ninguém. Não dá para criticar. Porque a gente é muito comum a gente falar assim, nossa, aquela moça lá está grávida de novo, outro filho, porque essa coisa aqui, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Só para que vocês tenham uma ideia, eu vou contar um trechinho que uma dos argumentos, né, que nos levou a isso aí foi esse ponto. Tinha uma senhora, uma moça reencarnada, e ela estava para ter um filho, o primeiro filho. E o mentor estava preocupado, porque os médicos estavam achando que tinha que fazer cesárea. Mas, na época, não sei se hoje ainda é assim, não se recomendava cesárea, porque ela teria 4 filhos. E a partir do terceiro, já a cesárea é complicado, porque acho que corta no mesmo lugar, sei lá. Então o mentor falou, não, a missão dela é ter 4 filhos. Então ele foi lá, aplicou o passe e tal, dilatou, o filho nasceu, sem cesárea, tudo certinho. Mas daí ele contou a história dela. Por que 4 filhos? Eram 4 comparsas dela, que ela tinha uma dívida ou algum compromisso, de 500 anos atrás. De 500 anos atrás. E ela estava ali, então, era uma mulher assim muito, vamos dizer assim, na época de 500 anos atrás, né? Na corte, com aquelas coisas que aconteciam, né? E acho que ainda acontece por aqui em outros casos, né? Mas naquela época na corte. E então ela tinha esse compromisso. Então ela ia ter 4 filhos. Agora que a gente vê, por exemplo, vem senhoras aqui, tem uma senhora, uma moça, não vou falar nome nem nada, né? Mas ela tem 13. 13. Você conversa com ela, parece uma princesa. Linguajar, postura, educação. O último filho dela teve com um rapaz de 17 anos. A gente critica, né? Nossa, mas olha, vê? Fica quieto. Não fala nada, está tudo de acordo.
tudo comprometido com ela. São compromissos dela. São espíritos que vão ter que nascer, tem que reencarnar. Né? Então, é o que diz Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Né? Com a medida que você medir, tudo tem a sua razão de ser. Vamos fazer a nossa parte. Inclusive com relação ao destino do mundo. Inclusive, uma mensagem de mãe dizia mais ou menos assim: não se preocupe com a destinação do mundo, isso é Deus que vai resolver. Se preocupe com os seus problemas, com a sua volta, com você mesmo, a sua reforma íntima. Porque a gente tem muita preocupação, né? Está tudo certinho, tudo que nós estamos vendo está tudo certo. Tudo de acordo com a permissão do alto. Nós é que não entendemos o porquê. Um dia vamos entender, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos encerrar com uma prece que o Itamar vai fazer para nós.